Olá, neste item tratamos do assunto execução fiscal. É examinada a primeira ação de iniciativa do fisco, que é a ação de execução fiscal. A ação de execução fiscal é uma ação de execução por quantia certa contra o devedor solvente, nos termos em que disciplinada a ação correlata no Código de Processo Civil, mas é regida por uma lei específica, por uma lei própria, que é a Lei 6.830, também conhecida como Lei das Execuções Fiscais, ou simplesmente LEF. Existe toda uma questão em relação à execução fiscal, pelo fato de ela ser tratada por uma lei específica, essa questão reside em saber até que ponto as disposições do Código de Processo Civil são aplicáveis à execução fiscal. Então, logo editada a Lei de Execução Fiscal, o Código de Processo Civil tinha disposições que eram menos benéficas para o credor do que as disposições da Lei de Execução Fiscal. A Lei de Execução Fiscal trazia privilégios ao credor que o CPC, o então CPC de 73, não previa, não dispunha sobre aqueles privilégios. E a Fazenda Pública, à época, defendia que a Lei de Execução Fiscal, por ser mais específica, prevalecia sobre o CPC naquilo em que fosse contrária a ele. E, inclusive, essa é a ideia que se tem de aplicação subsidiária. A lei mais específica prevalece sobre a lei mais geral naquilo em que ela é mais específica. Só se aplica o CPC à execução fiscal naqueles pontos em que a lei de execução fiscal seja omissa. É o caso, por exemplo, de disposições sobre impedimento e suspeição, disposições sobre honorários advocatícios de sucumbência, disposições sobre recursos, que a lei de execução fiscal não trata, então aplicam-se as do CPC. Porém, com as reformas que o Código de Processo Civil de 73 sofreu em 2006 e com o novo Código de Processo Civil de 2015, as disposições do CPC, em alguns pontos, se tornaram mais benéficas para o credor do que a própria Lei de Execução Fiscal. E isso fez com que a Fazenda Pública mudasse o seu discurso e passasse a defender a aplicação do CPC, em alguns casos, mesmo diante de disposições específicas da Lei de Execução Fiscal. Então esse é um aspecto que, como disse, é bastante polêmico, bastante controvertido. A jurisprudência, em alguns pontos, tem se manifestado sobre a prevalência da Lei de Execução Fiscal, mas em outros, sobre a prevalência do Código de Processo Civil. É o caso, por exemplo, da necessidade de penhora ou de outro tipo de garantia como condição para a oposição dos embargos, continua sendo aplicável à Lei de Execução Fiscal. Porém, em relação ao efeito suspensivo dos embargos, se seria automático ou se dependeria de uma decisão específica. Nesse caso, a jurisprudência aplica o Código de Processo Civil. Então, há casos em que se entende que a lei de execução fiscal prevalece, em outros não. Eles estão todos examinados neste item. E o mais importante, o mais relevante é notar que, embora a execução fiscal seja um processo em que não se discute, como nas execuções em geral, não se discute se o direito existe, esse é um ponto importante de ser lembrado. Na tutela jurisdicional declaratória, ou cognitiva, discute-se se o autor possui o direito que afirma possuir ou não, e, portanto, se o réu tem razões para resistir à pretensão do autor ou não. Então, o que se discute é se o direito existe. Daí dizer-se processo ou tutela de conhecimento, porque o juiz vai verificar se o direito existe, vai conhecer da existência ou da inexistência da relação jurídica. Na ação de execução, não. O direito é pressuposto, numa execução em geral, é pressuposto em um título executivo ou em uma decisão anterior, no que então se chamava execução de sentença, e hoje se chama cumprimento de sentença, mas não deixa de ser a tutela executiva que está sendo prestada. Então, na execução, não se discute a existência do direito, mas apenas como ele será satisfeito. Ele será satisfeito com a penhora do carro, da moto, da casa, com o bloqueio das contas bancárias, do sujeito passivo, do sócio da pessoa jurídica. Isso é que se discute na execução e não se o direito pressuposto existe ou não, porque, como dito, a sua existência, validade e extensão são pressupostas. Porém, isso não quer dizer que ela deva ser levada a efeito a todo custo, que não possam ser estabelecidas algumas discussões no próprio seio da execução sobre a existência do direito, no âmbito das chamadas exceções de pré-executividade, e mesmo na ação de embargos, que é uma ação autônoma, mas diretamente ligada à execução, são estabelecidas amplas discussões sobre a existência desse crédito que é pressuposto,
mas que não é, pressuposição essa que não é absoluta. Então, todos esses aspectos estão tratados neste capítulo. Convido a todos e a todas à leitura e deixo o meu muito obrigado.